A minha saudação a todos os estudantes, a dona de casa, o caminhoneiro, o lojista, a telefonista, a recepcionista, o médico, o enfermeiro, o biomédico, terapeutas, né? A minha saudação, que a proteção divina seja com todos em toda parte do Brasil e também do mundo, né? Hoje eu quero falar um pouco também sobre a planta chamada terramicina ou penicilina, né? Cujo nome científico é Alternatera brasiliana. É o nome científico, né? E eu espero que todos estejam bem de saúde e tenha paz, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pois precisamos ter amor, mas não somente falar de amor da boca para fora, mas também viver o amor, né? O amor é importante. O amor não faz mal para as pessoas. O amor não difama. O amor, aquele que tem amor não tem ciúme doentio. Aquele que tem amor não faz mal ao seu próximo, ao seu semelhante, né? Aquele que tem amor não odeia. Aquele que tem amor não é vingativo. O amor supera todas as dificuldades. Eu já falei, né, nas palestras passadas, eu tenho falado que o amor é importante, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Tudo tem tolerância, né? O amor tem respeito com as pessoas, né? É importante o amor. O amor, o gozo, né? O gozo quer dizer quando alguém, o teu vizinho está prosperando, ele comprou um carro, comprou uma casa. Aí você ou eu vou sentir gozo, né? Ou seja, eu vou sentir alegria porque ele comprou uma casa, porque ele está prosperando, porque ele comprou um carro. Mas, infelizmente, tem aquele que ele fica irritado, né? Quando o seu vizinho compra um carro, uma casa, muitas vezes as pessoas não se sentem aquele gozo, aquela alegria por ver seus vizinhos ou as pessoas a prosperar, né? Muitas vezes eles falam, ou a gente mesmo pensa, né? Eu trabalhei tanto e eu não compro um carro, eu trabalhei tanto e não consigo comprar uma casa, então ele não tem gozo, né? E também a paz, né? A paz tem que estar no coração, né? Ter paz com todos, né? Procurar a paz com todos, né? É o que acontece no Brasil. Eu vejo no cenário político, né? Os parlamentares, né? Que sobe na tribuna lá no Congresso, né? Que os parlamentares ele tem um cargo, né? Que é parlar. Parlar quer dizer falar
com as pessoas. Então ele tem um cargo que é falar, que é defender, que é fazer projetos bons, né? Que é votar e aprovar bons projetos, né? Mas o que acontece hoje no Congresso, quando se reúne os parlamentares, a gente vê que só vê confronto, né? Principalmente aqui no Congresso, no Senado, vê confronto, né? Pessoas confrontando com o outro, pessoas combatendo outros, né? Pessoas parlamentares até ofendendo o outro. Eles não mudam de assunto, né? Eles não se unem, né? Procurando a paz, né? Ele não se une procurando a paz, sendo mais longânimo, né? Procurando se entender, né? Tendo mais temperança, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Muitas vezes dá um destempero naqueles que são políticos, né? E eles ofendem, né? Eles culpam, eles jogam a culpa num, jogam a culpa no outro. Mas não é assim. Eles tinham que estar lá no Congresso, no Senado, principalmente os reis, o presidente. Eles tinham que ter uma diplomacia com todos os países, né? E o Congresso e o Senado procurar aprovar bons projetos, se unir, né? Em vez de confrontar e atacar um contra o outro, né? Um atacando o outro, não quer a união, né? Um querendo derrubar o outro, um querendo amordaçar a boca do outro ou censurar o outro, né? É o que a gente vê em muitos lugares, inclusive no Brasil. Eles tinham que se unir e esquecer as diferenças e procurar aprovar leis boas em vez de usar a tribuna para atacar, ofender um, ofender o outro, ver e cobrar dos seus representantes, do presidente da República, transparência. Então agora está o comentário, né, que o presidente dos Estados Unidos tem tarifado, né, está tarifando o Brasil e quer tarifar a 50%, né, dos produtos que vender para o outro país ou para a América do Norte, né? A 50%. Então, o presidente da República, ele tem que ter diplomacia, né? A gente vê muitos, né, presidentes, autoridades, que eles não querem sentar ao redor da mesa, né? Pegar as cadeiras, sentar ao redor da mesa, colocar as cartas na mesa assim que o presidente da República ou o rei, né, deve fazer e procurar a diplomacia, né, já que o presidente dos Estados Unidos ele quer taxar, então o que que o presidente do Brasil tem que fazer? Tem que negociar, tem que conversar, né? Tem que ser longânimo, tem que procurar a paz, né? Ser benigno, ter mansidão, temperança, né? Não é ficar ofendendo o outro presidente. Ele tem que procurar relação
diplomática com os Estados Unidos da América, que é a maior potência, até em armamento, é a maior potência, né? E eles têm que fazer relação diplomática com os Estados Unidos e com outras nações. Não é querer fazer só relações diplomáticas com a China. Pode comprar da China? É claro que pode. Pode vender para a China? Pode. Mas tem que ter relação diplomática, né? Sentar ao redor da mesa, como eu tenho falado, jogar as cartas na mesa e conversar. Ter um diálogo não é ofender o presidente dos Estados Unidos da América, o presidente da Argentina, né? E outros presidentes, né, de outras nações, da Austrália e de outros países. Não é ficar apenas defendendo um país só, né? Querer ter diálogo com ditadores, com pessoas que cometeu crime de guerra, querer defender os grupos terroristas, né? Esses grupos como Hamas, Hezbollah e outros grupos que tem aí, né? Que querem exterminar o Estado de Israel. Não. Ficar viajando e tendo relações e procurando se aproximar mais dos ditadores, mais daqueles que querem forçar, né, a barra, que quer forçar as pessoas a aceitar o que eles querem. Não, agora tem que ter relações diplomáticas, sim. O Brasil tem que, como eu tenho falado, jogar as cartas nas mesas, conversar, né? O presidente do Brasil tem que conversar num diálogo longânimo, né? Temperado, um diálogo temperado, um diálogo que venha transmitir a paz, o acordo entre o Brasil e América do Norte e também acordo com Israel, né? Temos que ter acordo com Israel e com todas as nações. Não é só querer ter acordo com a China, né? Não é querer trazer especialista da China para querer ponhar lei no Brasil, não. Então, os parlamentares precisam mudar o seu estilo e tem que entrar em acordo, né? Por exemplo, se fala em anistia, em soltar aqueles presos, né, que houve lá naquela manifestação que prendeu, se eu não me engano, acho que mais de 1.000, não sei se é 1.200 pessoas foram presas, né, naquela manifestação, né, se eu não me engano, deve ser dia 8, né, de janeiro, há muitos anos atrás. Tem que sortar essas pessoas, eles estavam se manifestando e muitas pessoas são inocentes. Então, já que o Brasil tem vários partidos, não adianta ficar um atacando o outro. Tem que ver as obras, o que o presidente está fazendo. E tem que procurar ter uma política de menos impostos, né? E atrair mais empresas. Então, o presidente, as autoridades do Brasil têm que entrar em contato, né, com o presidente dos Estados Unidos e fazer relação diplomática e fazer um acordo, porque não é só o Brasil que está
sendo taxado. Tem vários países que foram taxados e muitos entraram em acordo, conversaram. Hoje é preciso ter conversa, ter diálogo, mas não um diálogo ofensivo, né? Um diálogo que eu vou maltratar o presidente do outro país, né? E causar briga, causar intriga, causar problema, né? Que agora se fala, né? Até da lei Magnifique, né? Uma lei que já puniu alguns de vários países, eu não vou mencionar o país aí, né? Por quê? Porque eles cometeram violação dos direitos humanos e então colocaram a censura, né? A lei Magnifique, né? E outras leis que os Estados Unidos têm, né? Então tem que haver esse respeito, né? Tem que haver respeito, porque a gente sabe que as obras do mal, né, as obras malignas que os homens fazem são adultério. O adultério não é só cometer atos, né, atos sexuais, não. O adultério é a pessoa ou governo ou autoridade ou uma pessoa como um cidadão comum, por exemplo, se misturar com ideologias erradas, né? Então, o que precisa, né, as autoridades do Brasil agir com sabedoria e menos ideologias, né? Essas ideologias, né? Que muitos acreditam, né? Deixar para trás essa ideologia, né? Ideologia marxista, stalinista, leninista, maoísta, né? Deixar a ideologia de lado e entrar no diálogo, e assim vai resolver o problema dessa taxação, vai resolver. Enquanto muitos ficam acusando os parlamentares, um atacando o outro, vamos se reconciliar, haver uma reconciliação, porque a gente sabe que no Brasil houve muitas anistias, não só anistia no Brasil e em outros países. A anistia é bem-vindo, o perdão é bem-vindo o perdão. Tem muitos presidentes que deu até o perdão, né? O perdão é importante, a anistia é importante, né? Tudo isso tem que haver no Brasil para que haja paz entre as grandes potências. Não é um ofender o outro, um xingar o outro, isso não vai levar a nada. É? Eu ficar chamando o outro de fascista, chamando o outro de ditador, chamando pessoas de cachorro, disso, daquilo, né? De tirano, né? Eu não posso ficar chamando os brasileiros de tirano. Eles não são tiranos. Os brasileiros são trabalhadores, são estudantes, né? São agricultores, são os safristas, né? Aqueles que plantam sojas, né? Planta arroz, planta mantimento, planta maçã. Eles não são tiranos, ninguém é tirano, nem o agronegócio é tirano, né? E essas invejas destruidoras, né? Porque a gente vê que as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões,
heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, ou seja, golodice, né? Pessoas que come até fazer mal, né? Chama-se glutonaria, bebedice, né? Gastando o dinheiro público em bebidas caríssimas, né? Em uísque caríssimos, né? Bebedice, homicídio, né? Cometendo homicídio, assassinando pessoas, também assassinato de reputação, desmoralizando as pessoas, né? Que é o homicídio. Tem um assassinato de reputação que é denunciar e desmoralizar as pessoas, inveja, ter inveja dos outros. Então, os congressistas, os parlamentaristas, a gente está vendo isso daí. Está havendo dentro do Congresso, Senado, tudo isso daí. Tudo isso. Adultério, fornicação, prostituição. O que é prostituição? Prostituir é misturar contra, ou seja, misturar com as pessoas erradas, misturar com coisas que não têm base na lei, né? Praticar lei ou atos imorais ou atos que não têm base na Constituição do Brasil. Então tem que jogar as cartas na mesa e conversar. Aí vai resolver os problemas das tarifas, que não só no Brasil foi decretado que vai cobrar 50% dos produtos. O Brasil precisa ter diplomacia com todos os países, não é só viajar na China, né? Dar a mão pro Xi Jinping lá, dar a mão lá pro governo Putin da Rússia, não é só isso. Temos que entrar em acordo com os outros países ao redor, como a grande potência que é a América do Norte, Estados Unidos da América, tem que conversar, né? Mas hoje o que está acontecendo entre a política é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, estou repetindo, né? Contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, né? Levado pela ideologia, né? Inveja, homicídio, bebedice, gulodice, né? Gastanças em excesso, né? Mas as pessoas têm que ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A temperança é sentar ao redor da mesa de negociação, jogar as cartas e conversar, né? Ter diplomacia não é só ter diplomacia com um país só, mas diplomacia tem que ter com todos os países, né? Claro, né? Isso é importante. Não adianta ficar confrontando, querendo derrubar o outro, querendo dividir para conquistar. O povo brasileiro não é tirano, ninguém é tirano, porque todos são criaturas de Deus. O Criador criou todos os seres humanos. Não foi para odiar, não foi para cometer um homicídio contra o outro, não foi para se achar um Deus ou deuses, né? E achar que pode tirar a vida das pessoas,
que pode rebentar com as pessoas, que pode sugar, né, o trabalhador, o estudante, né, a família, a igreja e assim por diante, as empresas. O Brasil precisa melhorar o relacionamento democrático, né? Através do amor, da paz. Longanimidade quer dizer conversar com longanimidade. E temperança é saber conversar, não é xingar, não. Um governo, um presidente, um rei, ele não pode ficar xingando, causando atrito, né? Querendo causar tumulto, querendo causar crise no país. Ele tem que buscar a diplomacia, né? É isso que o Brasil precisa. E que hoje os parlamentares que têm o dever de falar estão querendo devorar o outro. É o que está acontecendo. Então vamos mudar esse cenário, né? Esse cenário de terror, né? Inclusive, eu tenho visto um vídeo falando, né, sobre aquela menina, né, de uma família bem de vida que estava com uma bolsa, né? Ela ganhou uma bolsa que é caro, né? Aquela bolsa. E ouvi comentário, né, de pessoas, né, que têm índole má, né? Pessoas que pensam em destruir, né? Então, alguém diz, né, que aquela menina que estava com aquela bolsa, né, sobre guilhotina, né, que ela estava com a bolsa caríssima e alguém falou sobre guilhotina. É que nem aquele caso, né, daqueles que falou que os brasileiros, né, que pessoas do Brasil, né, que eles merecem uma boa cova, uma boa bala. Isso daí é ultrapassado. A gente sabe que Marx, ele que fundou o socialismo e o comunismo, isso daí é uma utopia. Todo lugar que quiseram radicalizar, né, e ponhar o comunismo, o socialismo na marra, não deu certo, não deu certo. Eu já falei, eu tenho palestra falando sobre isso, né? Que o comunismo, o socialismo, o radicalismo, porque a democracia não é só defender só o lado da gente, não é só achar que só a gente está certo. A democracia verdadeira, a gente tem que ouvir o outro lado, né? É que nem, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, né? Onde tem os ministros, né? São, acho que 11 ministros, né? Eles têm que ouvir o outro lado, eles têm que ouvir as testemunhas. Não pode, a democracia não pode só ouvir um lado só e pensar só do lado pessoal. A democracia, você tem que ouvir as testemunhas, a opinião dos outros, tem que ter reunião, tem que ter acordo. A democracia com radicalismo, né? O radicalismo cega as pessoas. Então, muitos estão levando pela parte do socialismo, né, do comunismo, mas estão usando de radicalismo, pensando que tem que exterminar o outro lado para fazer
acontecer aquilo que as pessoas pensam como radicais, né? Não é assim. Tudo que é radical, tudo que é excesso, não é bom. Tudo que é excesso não é bom para ninguém. Não podemos viver com radicalismo, seja o partido que for, né? E nem também uma balança injusta, né? Uma balança que só puxa, por exemplo, de um lado só, né? A balança ela puxa só de um lado só. Não, a balança ela tem que pesar com honestidade, né? O julgamento, os juízes, os tribunais, né? Os ministros, eles têm que julgar com base na justiça, né? Não é porque alguém reclamou que você vai prender, que você vai maltratar, que você vai torturar, que você vai agredir as pessoas. Tem que agir na forma da lei, né? Então, o que está acontecendo no Brasil e outras partes do mundo é tudo isso daí, né? É o sistema maligno que eu tenho falado, que tem dissensões, peleja, né? Tá tendo muita peleja e não estão preocupados com o Brasil. Não estão preocupados em mudar, né? O Brasil para melhor. E é o que precisa. Tem que mudar o Brasil para melhor. Tem que escutar a outra parte. As outras partes, não é achar que é um partido só tem que escutar o partido e não tem que escutar o outro. Tem que escutar ambas as partes e fazer a diplomacia e soltar os inocentes, aqueles que não estão devendo, não têm crime. Não adianta as pessoas ficar acusando, inventando, mentindo. Isso daí não vai ficar eternamente assim. Isso daí tem o seu fim. Tudo que é mal, ele tem o seu fim, e talvez um fim até trágico. Temos que agir com justiça, com igualdade, né? Como eu tenho falado, né? Ter sempre o amor, a bondade, a temperança. Não adianta eu ficar querendo dividir para conquistar. Não adianta, né? As pessoas têm que tomar conhecimento, têm que ter conhecimento. Então está aí esse recado, né? Que eu espero que o parlamento brasileiro, né? E o Supremo Tribunal Federal, né? O presidente e todas as autoridades chega a um consenso de união e diplomacia, né? E procure sempre procurar a verdade, as provas verídicas, né? E não ficar baseado em testemunhas que venha mentir, né? Que venha difamar, isso não resolve problema nenhum, né? Então eu quero falar agora sobre essa planta que é muito importante, né? Vamos ver aqui, é a planta chamada terramicina, né? Essa planta chamada terramicina ou penicilina, né? O nome científico é Alternatera brasiliana, né? Ela é uma planta que tem folhas vermelhas, né? Parece que é folhas vermelhas. Vamos ver aqui. Será que é folhas vermelhas? A espécie de nome científico, né? Como eu tenho falado, né? Então vamos ver aqui certinho, né? Vamos ver aqui. O nome, o gênero, né?
Alternatera, nome científico, Alternatera brasiliana. Origem. A origem dessa planta, que é a penicilina, né? Nome científico, ela é da origem do Brasil, né? Origem brasileira, né? Terramicina ou penicilina, né? Mas as pessoas põem vários nomes, tem vários nomes, é o nome científico, é o que eu já tenho falado, né? E ela é uma planta medicinal e possui alguns nomes populares, né? Que são referentes aos benefícios, né? São referentes aos benefícios, né? Que da saúde das pessoas, né? Então vamos ver, né? Popularmente, como eu tenho falado, é terramicina e penicilina, né? Ou então erva-doril, né? É chamado também como doril, também erva-doril, benzelacil, né? Não, vamos ver aqui. Benzetacil, né? Ou doril, né? É o nome que as pessoas dão a ela. Além de outros nomes vulgares, né? Por exemplo, Perpétua do Brasil, Sempre Viva, Caaponga, Carrapichinho, Ervaço, né? Então, a terramicina, ela é anti-inflamatória, é uma planta nativa do Brasil e com ampla distribuição pelo país onde vegeta, né? Preferencialmente em solo úmido, né? Como característica morfológica. A planta se apresenta como erva ou substrato perene de até 1,20 m de altura, né? Possui caule ereto, né? Que é reto, né? Semi-ereto ou rastejante, né? Podendo ser glabro ou pilosa, de cor púrpura. As folhas são pecioladas, simples, oposta e distribuída, né, por todo o caule. Então está aí, né? A inflorescência, que é a produção de flor, né, que a terramicina, ela produz a inflorescência, né? Inflorescência é do tipo espiga globosa, geralmente em 1 cm de altura, de cor embranquiçada, sendo sustentada por haste de até 5,5 centímetros de comprimento, né? Então, a terramicina é muito importante, né? Muito importante para a saúde. É uma planta também que ela serve de planta ornamental, né? Além de servir como planta ornamental por conta da sua cor, de sua folhagem, né? Ela serve ao uso popular como planta medicinal, né? Para a concepção de fitoterápicos, né? Fitofármacos, devido às suas propriedades terapêuticas, né? Então, é importante, né? Dentre os usos populares da terramicina ou penicilina, como eu tenho falado, é usado contra diarreia, inflamações, tosse, gripe,
feridas, dores em geral, né? Dores em geral, né? Então, ela é muito importante. Deixa eu dar uma olhada. Geralmente, quando a gente grava, a gente faz essas palestras, muitas vezes a roupa da gente parece que está amarrotada, né? Mas isso acontece, né? Que a gente grava muito perto da câmera, né? Talvez seja isso, né? Grava muito perto da câmera, mas não importa, nem que saia um pouco amarrotada, parece, né? Então a gente grava muito perto e muito aparece, né? Qualquer coisinha, qualquer diferença na roupa, dá uma aparência diferente, né? Mas voltando para o assunto, né? A terramicina, ela é bom para diarreia, inflamação, tosse, gripe, feridas, dores em geral, né? Afecção da pele, ela é depurativa, né? É que nem o salsa parrilha, né? O salsa parrilha, primeiro, né? Quando eu cheguei a trabalhar, né? Catando laranja, né? Eu trabalhava para empresas, né? Que empregava empregados, né? Para catar limão, catar laranja, né? Então, e muitas vezes, né, no meio dos pomares de café, né, tinha muito cafezais, que agora está tendo muito em Minas Gerais, né? Colheita de café em Minas Gerais tem muito, né? Mas no estado de São Paulo, tinha muito cafezais, mas arrancaram tudo. Hoje está tendo muito limão, né? Pomares de limão, pomares de laranja, pomares de cana, né? Tem muita usina aqui no estado de São Paulo, então planta muito cana, né? Cana de açúcar para fazer açúcar, né? Álcool, para fazer combustível, né? Para carros, né? Para carro. Então a gente sabe, né, que a salsa parrilha, né? Ela é depurativa, então achava muito no meio de café ou no meio de pomares, achava. Hoje já não acha mais, porque arranca, né? Primeiro aparecia, né, aquelas, né, salsa parrilha. Salsa parrilha é depurativa, assim como a terramicina também, né? Que estou comentando sobre terramicina. Então, tem várias plantas importantes para a saúde das pessoas, com certeza, né? Então, a terramicina, ela tem ação cicatrizante, antibacteriana, antifúngica, antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral, analgésica, diurética, digestiva e depurativa, né? Então, é muito importante, né, que as pessoas entendam que é realmente um depurativo a terramicina. Eu já falei bastante vezes sobre esse nome, né? Estou sempre repetindo, né? Então, é uma propriedade de plantas, né? Medicinal, que é aprovado, né? Pesquisa realizada, por exemplo, em laboratório, como vários tipos de extratos que é feito, né? Para análise química farmacológica da planta, como o leite de Souza e outros, né? Em 1998, onde o extrato hidroalcoólico, né, das partes aéreas da planta apresentaram potente ação analgésica superior aos fármacos padrão
como, por exemplo, a aspirina, dipirona, né? Então, isso daí é importante, né? Tem testado o extrato, né, a gozo da folha fresca da terramicina e constataram ótima ação bactericida, né? Contra Mycobacterium, né? Esmegamatis, né? Uma ação antifúngica, né? Então, a terramicina, né? É muito importante. E a planta antibiótica que desinflama e cura infecções do corpo, né? Então a gente tem que entender que essas plantas medicinais, tanto as plantas como os alimentos, grãos, cereais, integrais, hortaliças, né, leguminosa, tudo isso foi criado pelo Criador, né? O Criador é que fez todas essas coisas, é obra do Criador, né? Tudo foi criado pelo Criador, né? Porque os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia obras do Criador, né? E o Criador fez as plantas, né? Então, isso é importante, né? Então, é bom lembrar, né, que o Brasil, ele tem que semear boa semente, né? Tem que semear. Se quer um país melhor, né, voltando um pouco, saindo um pouco fora do assunto, tem que semear boa semente. É como, por exemplo, irrigar e cuidar de um jardim, né? Cuidar de um jardim que tem plantas medicinais, né? Que tem todos os tipos de planta, ou algumas, por exemplo, né? Plantas para a saúde da humanidade, tem que irrigar, tem que cuidar, tem que muitas vezes ponhar até esterco, né? Tem que ter o cuidado, né? Assim é os brasileiros, não é dividir as pessoas, jogar negro contra preto, pobre contra rico, né? Causar por exemplo, causar um ódio nacional. Não é isso, não é para causar ódio, ameaçar as pessoas, né? Querer prender as pessoas. Não é assim. Temos que irrigar o jardim, irrigar, semear boa semente, né? É o que precisa no Brasil, né? E a gente vê que muitas autoridades no Brasil estão extrapolando os limites, né? Não está tendo temperança, não está tendo um acordo pacífico, não está, né? Parece que as pessoas estão com a neurose, né? Parece que a neurose está querendo tomar conta, né? Dos congressos, dos políticos, né? Parece que há uma crise de neurose, né? Então não é assim, né? Tem que ter relação diplomática, não é querer ter relação com terrorista, com grupos terroristas, né? Que querem destruir as nações, que quer explodir, que quer causar terror. Não, nós temos que ter união com as nações para poder comprar, vender, para defender o livre mercado. Agora, se a gente vai nessa ideologia de ideologia marxista ou stalinista, a gente vai querer se radicalizar, a gente só vai criar inimizade, né, de uma nação com outra.
porque o radicalismo não funciona, né? Eu vou na minha ideologia e eu quero ser radical. Eu acho que os outros têm que calar a boca e eu tenho que censurar tudo e só eu falar. Não é assim, né? As coisas não é assim, deve ter acordo. Então, voltando para o assunto das plantas, né? Temos que semear a boa semente, cuidar da farmácia verde, né? E cuidar também da nossa família, cuidar também de nós mesmos. Tem gente que ele preocupa com os outros, mas ele não se cuida, né? Não se cuida. Tem gente que não gosta de beber água. A água é saúde, tem que se hidratar, né? Tem que se hidratar, né? Tem que se cuidar, né? Tem gente que não se cuida, não usa muitas vezes contra resfriado, com a garganta, por exemplo, inflamada, ele não se cuida. Tem gente que não gosta de usar blusa. O frio está começando, ele não usa blusa, eles muitas vezes não querem usar blusa, mas tem que usar blusa. Tem que usar. Quando o tempo do frio, tem que usar blusa. O tempo do calor, tem que usar roupas leves. E ninguém é super-herói, né? Tem gente que não usa blusa. Pode estar frio como for. Ele dá uma aparência olhando para essas pessoas que eles querem ser um super-herói, né? Mas tem que usar blusa, preservar a saúde, não é verdade? Agasalhar, que isso é muito importante, né? O agasalho, né? Então, essa planta, né, que é terramacina, ela é medicinal e ela é um verdadeiro antibiótico natural, né? E ela é uma planta que trata diversos problemas, diversas doenças, né? Segundo o estudo da Universidade Federal de Pernambuco, né? A terramicina possui ações anti-inflamatória, antibiótica, analgésica e antimicrobiana. Então, o valor dessa planta é muito mesmo, porque ela tem várias propriedades contra vários problemas, né? Ela é digestiva, depurativa e diurética, né? Então, é importante as pessoas aprenderem e conhecer também as plantas, né? O que precisa é conhecimento, né? As pessoas têm que ter conhecimento, têm que ter paciência para ouvir as nossas palestras, né? Eu sei que aqui a gente fala 1 hora falando, né? Mas muitas vezes as pessoas acham que essas palestras é muito comprida, né? Ah, fala muito demais, né? Eu já ouvi gente falar, né? Fala muito, demora muito. Mas tem que ser assim, a gente tem que aproveitar o tempo, né? Tem que aproveitar o tempo. Só que o cidadão, o ser humano, ele tem que ter tempo para tudo, né? Já aproveitando, né? Eu quero falar que tem que ter tempo para tudo. Tempo para fazer a sua oração ao Criador, tempo para meditar na lei do Criador, né? Ler a Bíblia, porque a Bíblia ela serve para tudo. A Bíblia fala de dinheiro. Por exemplo, a pessoa pode usar a Bíblia para falar em dinheiro? Pode. Pode, não é pecado. A pessoa pode usar a Bíblia para falar sobre
finanças, sobre trabalho? Pode. A Bíblia fala de trabalho. Pode falar ou usar a Bíblia para falar de família? Pode. Pode usar a Bíblia para falar sobre união, sobre palestra, né? Sobre desenvolvimento de projeto, né? Pode. A Bíblia tem resposta para tudo. Então ela tem resposta do lado espiritual, tem resposta para problemas físicos, ela tem resposta para problemas físicos, ela tem resposta para problema da mente, problema mental. Então a Bíblia tem resposta para tudo, para palestrante, para negociante, para comprador, para vendedor, né? Para empresário. A Bíblia tem resposta para tudo. Então a Bíblia não é só para usar dentro de uma casa de oração. Não. A Bíblia pode usar em palestra, em negócio, em vários setores. A Bíblia tem resposta para tudo, né? Então, voltando para o assunto, né? Essa planta que eu já tenho mencionado, ela é digestiva, depurativa e diurética. E ela combate cistite, né? A gente sabe que muitas mulheres sofrem com a cistite, que é inflamação da bexiga, né? Também é conhecido como infecção urinária, né? Então, ela combate também, que ela é anti-inflamatória, né? Só que tem que haver moderação, né? As pessoas que usam planta e tomar chá, tem que saber a planta, tem que saber por que está usando e tem que ter doses, né? Tem que ter as doses certas, não pode usar em excesso, né? Então a gente tem que entender, né, que a gente não pode é, exagerar, a gente não pode exagerar. A gente tem que ter limites, né? É que nem alimentação, alimentação boa. Se a gente se alimentar em excesso, se a gente for glutão, né, compulsivo, né? Porque tem gente que ele é glutão, ele é compulsivo. Pessoa compulsivo, ele come, 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 come e exagero, e ele vai engordando, né? Compulsivo, glutão. Ele come tanto que ele vai engordando, vai subindo o peso. E o que que acontece? Ele começa a ficar doente, né? Porque ele come demais, ele engorda demais, né? Então é isso que é o problema, né? E as pessoas têm que ser moderado, temperado, né? Ter controle, né? Nas coisas, né? Então combate cistite essa planta, combate tosse, né? Como eu já tenho falado, né? É muito importante. É um antibiótico natural e também fortalece o sistema imunológico, né? Fortalece o sistema imunológico. Agora, todos os chá, as pessoas têm que entender que para usar esse chá, o chá de terramicina, é uma colher de sopa de folhas picadas da terramicina, né? Usar, se quiser usar forte, é uma colher de sopa de terramicina para uma xícara. Agora, se quiser fazer ele mais fraco, aí é uma colher de sopa para 1 litro de água. Aí faz ele mais fraco, né? Então as pessoas têm que ver isso daí, né? Pode fazer mais fraco? Pode.
Mas se quiser usar ele com mais potencializar, então é uma colher de sopa, né, de folhas picadas em uma xícara de chá, né? Então, essas folhas podem ser encontradas em loja de produtos naturais, né? Por exemplo, a gente tem esse composto aqui, né? Esse daqui é um composto muito importante, composto de mel, própolis e agrião, né? Ele é bom para a imunidade e combate a gripe, combate tosse, né? Aí, ó. Esse daqui, ó, que eu estou mostrando aqui. Aí, ó. Dá para as pessoas ver, né? Dá para as pessoas ver que é um produto feito de composto de mel, própolis e agrião. Isso daqui é muito bom, né? É feito com um mel de abelha, né? Claro, né? Deixa eu virar assim para as pessoas verem como é que é, né? O peso líquido é 350 gramas. 350 gramas. Então, esses produtos aqui são muito bons para as pessoas, né? São feitos de plantas, né? Própolis e agrião é muito importante. Então, está aí, né? A dica, a orientação, né? Está aí, né? E a gente já vai terminando, né? Para que as pessoas possam assistir, assiste e também acesse os links que a gente ponha para as pessoas que desejam estudar, né? Um curso, né? E a gente deixa algumas coisas abaixo, né? Então fica aí, né? Essas dicas, essas orientações. E que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus o permitir. Até a próxima oportunidade.